espaço de um ano, mais de 300 milhões de crianças em todo o mundo sofreram exploração ou abuso sexual online, segundo um estudo da ONG Shieldlight. Os crimes incluem a produção e distribuição de imagens e vídeos sexuais, o que por si só já é altamente recriminatório. Muitas das vítimas sequer entraram na adolescência. São crianças que não têm ideia do que estão fazendo ou no que estão sendo exploradas. Estes dados e situações cabem em um tema que ganhou grande repercussão no Brasil após o criador de conteúdos conhecido como Felca divulgar um vídeo falando sobre a gravidade da adultização infantil. O caso virou o centro de debates e culminou até mesmo na prisão de outro criador de conteúdos, acusado de exploração sexual contra menores. O que é adultização? Porque as crianças nunca estiveram tão vulneráveis aos assédios. O que fazer para perceber e enfrentar os riscos? É o que vamos debater no Contraplano desta semana. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é a adultização infantil e suas consequências. Para esta conversa, convidamos a doutoranda em Educação e gestora escolar, Wendla Mendes Silva Borges, o promotor titular da primeira Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Luís, doutor Márcio Tadeu Silva Marques, a advogada especialista em Direito de Família, doutora Vivian Bauer. E nesse início de programa eu quero pedir licença às duas senhoras e me dirigir primeiro ao promotor, doutor Márcio, porque eu quero de cara explorar um texto que o senhor produziu, na última semana, justamente com base neste caso envolvendo a adultização. Mas eu já vou em algo que o senhor explora um pouco mais fundo, porque nesse caso as pessoas estão muito limitadas à questão da exploração sexual, a exploração online, da erotização de crianças e adolescentes. Mas a adultização vai muito além disso. E isso fica muito claro no seu artigo, não é isso, doutor? Isso. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Quando a gente fala em adultização infantil, adultização precoce, esse termo ele vai ter significado de acordo com a área de conhecimento. Então, a educação vai ter uma compreensão, a psicologia talvez tenha outra, mas no meu campo, que é o campo jurídico, o que a gente pode dizer é que a adultização é uma violação grave de direito ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Portanto, é uma violação grave de um direito fundamental e é uma negativa à vigência da doutrina da proteção integral que está estabelecida no artigo 227 da Constituição, que o Brasil assumiu como norma central no tratamento de crianças e adolescentes e que também ratificou quando também assinou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a criança ela tem todos os direitos de uma pessoa adulta, mas ela não é uma pessoa adulta em miniatura. E isso faz uma diferença muito grande, né? Respeitar o processo de desenvolvimento significa respeitar as características próprias de cada fase da vida. E quando você força uma criança a assumir padrões estéticos que não são da sua idade, quando você força uma criança a assumir um repertório emocional, afetivo que não é próprio da sua etapa de desenvolvimento, quando você força uma criança a assumir responsabilidades de toda a ordem, você está promovendo essa adultização. Então, a adultização está presente na questão, por exemplo, do trabalho infantil. A adultização está presente quando você força um sofrimento num debate sobre relacionamento familiar para uma criança, uma criança muito pequena que tem que fazer a opção entre pai e a mãe no momento de separação. Acontece, e o CONAMA, inclusive, tem uma resolução que regulamenta essa questão da comunicação mercadológica e publicidade, quando você usa discurso de publicidade
que não é acessível à capacidade de compreensão dessa criança, forçando-a a consumir produtos e serviços que não são próprios da sua idade, ou ao contrário, quando você usa a criança para fazer propaganda de um produto ou serviço que não é próprio para isso, para tentar vender para outro tipo de público. Então, toda vez que há essa negação, você tem essa violação. E então você tem uma repercussão jurídica. E essa repercussão jurídica, ela implica em questão de atendimento dessa criança, em questão de responsabilização de quem provocou e de prevenção da reiteração. Doutora Vivian, parte disso que o doutor Márcio falou acaba sendo gerado em um ambiente que deveria justamente preservar pela infância desta criança, pelo seu desenvolvimento sadio, respeitando a idade dela, que é dentro de casa. Muitas das vezes o pai e a mãe nem percebem que estão cometendo a chamada adultização. E aí é que eu lhe pergunto, o que deve passar na cabeça de um pai ou de uma mãe quando muda, por exemplo, um corte de cabelo do filho, da filha, exagera na maquiagem, até mesmo dando liberdade para a criança utilizar a maquiagem do jeito que quiser, ou então a roupa. O que pode, de repente, acontecer com esse pai e essa mãe, né? O que acontece na cabeça deles quando agem dessa forma? Então, nós estamos falando de recortes de realidade, né? Cada família tem a sua forma de lidar com a educação, mas uma coisa não muda, que é o dever de proteção à criança e ao adolescente. O problema se encontra em como eles entendem que é esta proteção. E a proteção, ela não perpassa somente em ter um lar, em ter uma cama para dormir, em ter um alimento para se alimentar, mas também uma proteção integral à saúde emocional, à saúde psicológica dessa criança e também ao externo, porque existem pessoas que se aproveitarão de fragilidades que aquela criança, em razão da sua vulnerabilidade diante da sua idade, passará. Então, dentro de casa, como eu disse, há recortes de realidade. Um pai teve uma educação, uma mãe teve uma outra educação. O pai pode não concordar com a mãe que fala, não, deixa fazer a maquiagem, é só uma criança, ou deixa aquele corte. O que também não há um problema, desde que aquela criança esteja crescendo em um espaço seguro, com o diálogo do que pode, do que não pode, do que é apropriado e do que não é apropriado para aquela criança, sempre preservando a saúde emocional daquela criança. Agora, Wendla, é um passo que precisa ser monitorado isso tudo, né? Esse tipo de comportamento, quando parte dos pais, esse tipo de atitude, eles precisam fazer o seu automonitoramento e também monitorar para que o que parece ser algo inocente não desencadeie algo que perca a proporção, não é isso? Sim. Falando da questão da proteção, né, da criança, e aqui no campo educacional, por exemplo, quando a gente lidar na área da educação com crianças e as suas famílias, tem esse choque de realidade muito grande chegando nas escolas. O uso das redes sociais, né, e essa adultização das crianças também a gente consegue perceber no ambiente escolar. Então, a gente faz a orientação da criança, recebe, né, no seio da gestão, da coordenação, faz perguntas, o porquê que está acontecendo certos comportamentos, chamamos a família. E a gente sabe que existe, por exemplo, de 2012 e 2014, leis, né, que amparam esse ambiente virtual. Então, em 2012, a lei Carolina Dickmann, quando ela teve as suas fotos vazadas na internet, foi a primeira lei do marco aí da internet, né, da proteção da internet. E 2014, e agora tem um PL transitando, 2023, a partir da porcentagem de 77% de crianças que estão sendo, das que têm redes sociais, estão sendo exploradas através das mídias.
Então, a gente faz essas orientações em reuniões, em ambientes individuais, e a gente dá algumas indicações. Existem também alguns aplicativos que ajudam os pais a monitorarem. Né? Na era que nós estamos, de contemporaneidade mesmo, é muito difícil uma criança hoje em dia de 8 anos não possuir um celular. E esse controle dos pais é muito importante. Então, já tem ali, por exemplo, o Family Link, que é através do Google, que o pai pode ter esse controle. Né? No próprio Instagram, quando você vai nas configurações, tem um controle familiar também, onde os pais fazem esse monitoramento, porque nós acreditamos que o equilíbrio é no meio. Né? É uma situação de que, às vezes, a família precisa da comunicação, mas aí ele tem acesso à internet. E ele precisa fazer esse monitoramento. Então, chega-se o acesso na internet, esses usos das mídias, com muito impacto na escola. Não é à toa que nós temos a lei agora de proibição, né, que foi implementada mais fortemente agora nesse último semestre de 2025, que proíbe o uso de celulares na escola. E aí a gente vê, por exemplo, chegando nas escolas, o Bob Goods, que são um instrumento em que as crianças pintam. Sim. Então, tem um choque de realidade também quando se proíbe, por exemplo, o uso de celular nas escolas e outras questões vão aparecendo, né? Então, a gente, enquanto educador, a gente vai ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que vai proteger, né? E garantir direitos para as crianças e fazer o seu recorte ali para todas as entidades que protegem essa criança. E uma delas é a escola, na questão do educar, do cuidar, do brincar. Então, a gente, enquanto educador, a gente faz essas orientações aos pais e também esse acompanhamento das crianças nessa era de digital influências. Agora, como resguardar também a escola nesse tipo de situação? Às vezes tem uma atividade, uma gincana, uma atividade extra-classe, em que se pede trabalho com música, às vezes se pensa numa coreografia, às vezes a letra da música não contribui, né? A coreografia soma-se a isso. De que forma fazer isso para a escola proteger essas crianças e também se proteger? A gente tem alguns documentos que nos amparam. A lei é um, o regimento escolar outro, né? E o próprio cenário que a gente desenvolve dentro da escola organizacional nos ampara desse uso de celular. Então, por exemplo, se há uma atividade que precisa essa criança ou esse adolescente usar o aparelho, ele precisa ser informado metodologicamente como usar isso na escola. Não é feito de qualquer jeito, já que há proibição, mas o uso ele pode ser para fins pedagógicos, ele precisa ser orientado através de planejamento, dos seus documentos. E aí um choque que entra, que as crianças, eles são muito inteligentes, né? E eles são, assim, pessoas que discutem conosco. Sim, você pode usar para tirar minha foto, eu não posso registrar o meu momento? Né? Então, entra-se em choque também. Por que você tem o direito e não eu? Né? E aí a gente consegue fazer as orientações. Existe uma lei, neste momento a escola precisa também fazer uns registros. Na matrícula escolar, há escolas, né, que já fazem essa matrícula e o pai tendo ciência de que usará algumas imagens para fins pedagógicos, outros mesmo até de publicação em redes sociais. Tem escolas que fazem isso. Né? Então, lá na escola nós não decidimos publicar, tirar fotos das nossas crianças para proteger, mas são coisas possíveis quando eles estão respaldados através de documentos e de leis. Doutor Márcio Tadeu, em relação à temática, ela ganhou diversos aspectos, né, jurídicos, né, inclusive já se pensando, já se esboçando minutas de projetos de lei que possam modificar e garantir maior proteção à infância nesse sentido. Política e jurídica já dentro desse ponto, falando também já em como aperfeiçoar esse controle em redes sociais. O cenário que nós temos neste momento é ainda cheio de brechas para que permita que situações como essa de fato aconteçam?
Eu acho que a gente tem que... O primeiro ponto é entender a situação, né? E eu tenho dito que essa questão da adultização, ela não é uma pauta de costumes, ela é uma pauta de direitos, né? E acho que esse é o primeiro ponto a ser entendido. Então, ela tem que ser apropriada nessa perspectiva, de que promover de forma precoce, que essa criança deixe a sua infância, sua adolescência, que são momentos importantes de construção do ser humano que ela será, isso é uma violação de direitos. E se a gente não identifica isso como essa violação, a gente vai ter dificuldade de compreender o que fazer em favor dessa criança, na prevenção e até mesmo na responsabilização de quem permite isso, né? Existe um fenômeno recentemente batizado, que é o sharing, que é o excesso na exposição, até mesmo pelos pais responsáveis da imagem dos próprios filhos. Eu tenho repetido muito essa conversa aqui. No meu tempo, eu sou um sujeito do século passado, do outro milênio, a minha avó tinha foto minha tomando banho no quintal, de caneca, num balde lá, né? Mas essa foto ia para o álbum na gaveta da vovó. Hoje, todo mundo ainda continua tendo esse tipo de foto, mas bota e posta nas redes sociais. E aí, por mais que seja um grupo fechado, mas de alguma maneira isso pode passar. E aí você tem a possibilidade da manipulação dessa imagem, você tem a possibilidade do uso indevido na Deep Web. Então, assim, a gente tem que entender que todos nós temos que perceber e culturalmente construir isso culturalmente, que as crianças têm, inclusive, o direito ao anonimato, né? Uma pessoa adulta que, de repente... Isso foi um trabalho na Noruega pelo Unicef. Eles pegaram uma pessoa adulta, uma criança, e começaram a botar num lugar e perguntando, seu nome é esse, você estuda em tal lugar e tal, e a criança foi ficando assustada, né? Quase no pânico, pela exposição. Todo mundo, pessoas que ela nunca tinha visto, sabiam da vida dela, né? Então, essa é uma questão que mostra que a gente tem que abandonar um ponto de vista adultocêntrico e centrar a análise da questão do ponto de vista dessa criança, né? Quer dizer, não é o interesse do pai ou da mãe. E nós não estamos aqui criminalizando a figura desses pais, mas nós estamos dizendo que é preciso que eles percebam que o seu direito de ter essas comunicações, ele é limitado pelo direito dessa criança, né? Se a gente não entender assim, a gente não vai ter esses limites para essa, volto a dizer, grave violação do direito de desenvolvimento dessa criança e da adolescente. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que no nosso país nós temos 3 grandes devedores de direitos para essas crianças, que são a própria família, a sociedade, e aí a gente coloca as empresas, inclusive as plataformas, e o poder público. E não é um depois do outro, todo mundo junto. Então, a grande resposta é que a gente faça essa proteção integral constitucionalmente prevista agir. Fiscalização pelo poder público, regulamentação e responsabilização por parte das empresas e, principalmente, apoio à família para que ela tenha capacidade protetiva, que ela não exponha, mesmo sem essa intenção, seus filhos a qualquer forma de violência. Posso aproveitar a fala do Dr. Márcio para falar, inclusive, sobre o sharing, como ele mencionou, que os pais não costumam perceber que eles estão criando uma situação vergonhosa para os filhos, que além do direito ao anonimato, ele também tem o direito ao esquecimento, porque essa criança ela vai crescer e ela tem direito ao esquecimento que, quando é propagado na internet, se perde, né? Uma vez que todas essas fotos, como ele bem disse, né, lá daquela época, na casa, lá dentro da gavetinha da vovó, só de cuequinha, ou dentro de uma bacia, tomando um banho, ganha o mundo na internet e ele perde o direito
ao esquecimento. Então, os pais eles precisam trabalhar este bom senso do que pode causar aos seus filhos futuramente, que hoje pequenininhos é bonitinho, amanhã ninguém sabe, até mesmo porque ele tem o direito ao esquecimento e ao anonimato. Sobre essa mesma temática, eu tenho uma outra pergunta baseada em 2 exemplos, mas eu vou formular ela depois do nosso intervalo, porque chegou o momento da nossa primeira parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo a adultização infantil e suas consequências. E aí, no final do bloco anterior, doutora Vivian, eu falava em citar 2 exemplos aqui. Um bem clássico que, na realidade, os 2 são clássicos, acho que são bem emblemáticos. Um aconteceu no âmbito internacional, em que um adulto, quando criança, foi utilizado justamente dessa forma, né, sem roupa, né, criança, bebê, na capa de um disco, né, que é muito emblemático de uma banda de rock, esse disco. E ele, já adulto, veio cobrar, né, direitos de imagem, porque, afinal de contas, né, uma das justificativas dos advogados que o defenderam, então, é de que aquilo, até aquele momento, o causava constrangimentos. Uma das justificativas. Um outro exemplo, eu vou citar uma atriz, desde criança fazendo sucesso, mas que teve suas finanças o tempo todo controladas pelos pais, a ponto de dizer que até mesmo para comprar um determinado item precisava pedir autorização para os pais, mesmo já adulta. Nesses casos, a gente percebe que houve, por de certa forma, uma exploração financeira usando essas crianças. Isso se caracteriza como adultização? De certa forma, sim, porque é uma parentificação. Você está responsabilizando crianças no doméstico, em setor doméstico, onde ela precisa se responsabilizar pelo financeiro da família. E ela não entende que ela está fazendo aquilo. Em determinados momentos, dependendo do que ela está fazendo, como muitas crianças hoje em dia, em razão da internet, estão dançando, estão criando filminhos, coisas que monetizam e trazem o sustento para a sua família. Mas a partir do momento que elas crescem e que elas têm direito a gerir o seu financeiro, passar a entender e administrar e começar a entender como que tudo isso aconteceu, ela pode se sentir prejudicada, muito embora tenha sido seu sustento de toda a vida. Certo. E nesse tipo de situação, há reflexos na fase adulta dessa criança? Possivelmente, uma vez que isso pode atingir a saúde emocional, a saúde psicológica e principalmente a financeira, como esse exemplo onde ela já uma adulta não podia gerir o seu próprio dinheiro. Ela possuía, se for o mesmo exemplo, pais que a empresariavam, e ela não era dona do seu próprio dinheiro. Então, ela trabalhou uma vida para um dinheiro que até então, aparentemente, o que se indicava que não era dela. Então, a consequência que muitas crianças elas podem ter nesse sentido de perceber que aquilo que ela fez a vida inteira não era uma simples brincadeira, que ela era a responsável pelos seus próprios pais. Isso gera até uma dissonância cognitiva na criança, onde ela entende que foi invertido papéis, onde os pais que deveriam ser o financeiro, os pais que deveriam ser os responsáveis por ela estava sendo responsável pelos próprios pais e por si própria. Ângela, isso que a gente acabou de tratar, eu quero te perguntar até que ponto prejudica esse crescimento sadio, esse desenvolvimento dessa criança, enquanto criança, baseado naquilo que o doutor Márcio já falou, com o reforço da doutora Vivian, de que forma que essa exploração, esse uso
da criança como meio de sustentação acaba prejudicando ela nessa fase tão importante da vida dela? Eu gostaria de ler um poema para te responder. À vontade. O poema é O Direito das Crianças, de Ruth Rocha, uma autora muito infantil e que na área da pedagogia a gente estuda muito, utiliza muito dos seus livros. Então, eu conheci esse poema lá na minha graduação. Então, ele é emblemático para responder a tua pergunta de quais direitos nós estamos falando aqui nesse momento. Então, ela começa assim: toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direitos a livro e a pão, direitos de ter brinquedo. A criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um livro de presente, ouvir histórias do avô. Descer de escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Então aqui o poema é mais extenso, né? Então a gente tratando de direitos básicos das crianças, né? Então eu creio que a primeira coisa em que a família deve garantir, né? A escola é o cuidar, o brincar, o educar. A família também é essa proteção. Então, eu acho que não assegurar os direitos básicos, né, já começa aí a ferir os direitos da criança. Então, esse poema ele é muito emblemático para mim. Quando ouvi o convite, eu desde já agradeço, né, e parabenizo o programa por esse tão importante e pertinente tema. Eu me recordei a quando a gente estudava, de quais direitos nós estamos falando, e de que criança nós estamos falando. Porque o conceito de criança ele foi mudado ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente tem um conceito de criança na contemporaneidade e que vem aí no seu arcabouço político, econômico, vem com essas demandas. Quando a senhora falou sobre a questão da adultização, eu estava falando da infantilização dos adultos, vem na minha cabeça também. E quando nós falamos da responsabilização financeira, eu estava lembrando de quanto as empresas ganham, as marcas ganham quando a criança ou o adolescente ele vira um influenciador e é monetizado. E ele passa a explorar o mundo das marcas, né? E aí eu fico pensando, como nós iremos chegar a um patamar de responsabilizar também as empresas, de responsabilizar as redes sociais, porque a gente fala agora de responsabilizar a educação, responsabilizar a família, né? E essas grandes empresas, essas grandes marcas, esses grandes algoritmos, né, que passam despercebidos, porque eles não são materiais, eles são subjetivos. Perfeito. Isso. Doutor Márcio, por favor. Eu acho que aqui a gente chega num ponto que é essencial nesse debate. Até mesmo na miríade de propostas legislativas que a gente teve logo em seguida à entrevista do FELCA, a partir do dia 6 de agosto, a gente percebe pelo menos 3 ordens de normas propostas. Um segmento que visa agravar a questão da responsabilização penal, outra que trata da questão do controle nessas redes sociais, desde da questão etária, para poder ter um perfil, para poder acessar, a questão das notificações, a questão tecnológicas que devem exigir das empresas uma atitude propositiva e preventiva. Mas tem um ponto que a doutora falou aqui que é importante, que é a questão de uma coisa que é nova, que é a responsabilidade algorítmica. Quer dizer, tudo nas redes sociais é feito para manter a pessoa mais tempo, né, ligada, independente de qual é esse conteúdo. Então, assim, quando a gente fala de ferimento de direitos de criança e adolescente, isso não é legítimo, isso não é legal, isso não é constitucional e isso não pode ser permitido. Então, assim, quando a gente fala, mesmo no perfil de uma família que está usando os seus filhos, mostrando o seu dia a dia, mas que existe uma monetização, aí
eu acho que é aquela virada cultural que eu disse. A gente tem que entender que isso não é mais só uma exposição da sua vida privada. Ali você está exercendo um trabalho, porque existe remuneração. E se tem a participação de crianças, é chamado de trabalho artístico infantil. E o trabalho artístico infantil, ele, para ser protegido, ele tem que ter autorização prévia judicial do juiz da infância. Quantos desses influenciadores têm esse alvará? Quantas vezes as próprias plataformas, identificando esse tipo de situação, não estão fazendo com que esse perfil provoque esse controle judicial, né? E isso é algo que precisa ser dito, né? Um dos pontos que me parece que é essencial é proibir em absoluto a monetização de qualquer perfil, de qualquer trabalho na internet, nas redes sociais, que use da exploração da imagem, que use da exploração da criança para obter essa monetização, né? E quando isso acontecer, que aconteça com controle judicial, né? Como diz o Estatuto da Criança, como diz a própria CLT. Mas acho que quando o senhor fala isso, fazendo um comparativo, as emissoras de TV, quando tem crianças como funcionários, os pais assinam esse contrato, mas tem a permissão judicial dentro desse arcabouço, né, doutor? Nesse caso concreto que o FELCA fez a denúncia, parece que os adolescentes, as crianças estavam morando com o proprietário, né, o influenciador, do influenciador, com autorização dos pais, e uma matéria da defesa era de que alguns deles estavam emancipados. Emancipado é uma ficção jurídica que você considera como adulto alguém que não é adulto, né? Para ser bem simples. Mas tanto uma coisa quanto a outra não autoriza que se explore a criança. O pai não tem o poder absoluto para poder permitir isso, né? Então, assim, se os pais permitiam, mas permitiam que essa criança, esse adolescente estivesse exposto a uma festa com bebida, a comportamentos adultizados, eu volto a dizer, uma exigência estética. Teve uma menina que parece, ou algumas que tiveram que sofrer intervenções de cirurgia plástica. Isso está errado. E o fato da pessoa ser emancipada, ela é emancipada para o seu benefício, não para ela estar permitida, digamos assim, a ser explorada. Então, é preciso que a gente trabalhe muito fortemente na questão da responsabilidade das plataformas, porque, eu volto a dizer, tudo é feito no sentido de manter. A rolagem infinita é para isso, a falta de notificação ou a notificação direcionada é para isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a criança e adolescente, eles são consumidores em hipervulnerabilidade, pela falta de amadurecimento. Então, você não pode permitir isso. Num jogo eletrônico, que você tem aquelas loot box, que você tem venda de skin, você está criando uma situação para aprisionar essa criança numa situação de consumo que ela não está preparada, né? Você tem hoje influenciador mirim fazendo propaganda de bet, de jogo de aposta. Ele não pode jogar, mas ele pode fazer propaganda. Isso é uma inversão absurda, degenerada do que é proteção. Nós temos Posso? Por favor, fique à vontade. Eu percebo, enquanto advogada, eu não consigo visualizar, embora seja um princípio garantido pela Constituição Federal, que é a proteção integral à criança e ao adolescente. No entanto, a realidade brasileira, ela é muito precária. Quando eu digo isso, que seria muito feliz para o Brasil que todas essas crianças e todas essas famílias tivessem ensino, tivessem educação e tivessem entendimento jurídico, porque a verdade é que a realidade de muitas dessas famílias que estão iniciando na internet, que elas não têm poder aquisitivo e elas também não têm discernimento jurídico. Então, elas vão iniciar as suas monetizações ali, como tem sites, aplicativos que você percebe que são de pessoas, o público são de pessoas bem mais classe C, digamos assim, pessoas com baixo poder aquisitivo,
e que eles não vão ter essa percepção de que elas precisam ter uma autorização judicial para que aquelas crianças que já estão monetizando possam continuar trabalhando, né? Porque é um trabalho artístico infantil, eles não têm essa capacidade, digamos assim, muito embora ninguém possa dizer que desconhece a lei. Mas a nossa realidade é muito diferente. Elas não conhecem, elas não sabem que elas precisam de uma autorização judicial. Não sabem, muitas vezes, que aquilo ali é um trabalho infantil. Então, como já disse o doutor Márcio, nós temos 3 pessoas responsáveis, que são os pais, que é a sociedade civil e o Estado. E a gente perpassa por outro instituto, que é o Instituto da Liberdade de Expressão. Então, quando a gente também entra na liberdade de expressão, a gente tem uma linha muito tênue, porque a gente também está falando do poder do Estado interferir dentro da educação das famílias brasileiras. Então, é uma complexidade gigante, onde nós precisamos analisar ponto a ponto, sem deixar, obviamente, de colocar em primeiro plano o que mais interessa, que é aqui, como nós estamos falando, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Mas é muita coisa para digerir, para poder concluir e entender, um funil, como nós vamos chegar neste ponto de proteção integral a essas crianças, sem também interferir completamente nos demais institutos que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Wendla, queria entrar num outro ponto que acho que é um desafio muito grande, né, do ponto de vista pedagógico, educacional, que é fazer com que essas crianças percebam a fase em que elas estão e que precisa ser vivida, né, em contradição àquilo que às vezes é cobrado dela, às vezes dentro dos muros da escola, às vezes fora do muro da escola. E sobre isso eu quero te perguntar a respeito, às vezes, de já se projetar o futuro esquecendo o presente. Mas eu vou formular a pergunta bem no próximo bloco, tá bom? Ok. Momento da nossa última parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a adultização infantil e suas consequências. Participam desse debate a doutoranda em Educação e Gestora Escolar, Wendla Mendes Silva Borges, o promotor titular da primeira Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Luís, Márcio Tadeu Silva Marques, e a advogada especialista em Direito de Família, Vivian Bauer. E aí, Wendla, no final do bloco anterior, eu fui falando a respeito de algumas problemáticas que acontecem, às vezes dentro dos muros, às vezes fora, né, relacionado a se pensar muito no futuro e esquecendo o presente, de fazer a criança viver a infância dela, aquela fase, né, e depois passar pela adolescência e juventude, porque muitos pais, a criança às vezes ainda está na creche e já diz: meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser um professor, meu filho vai ser um doutor, minha filha vai ser uma doutora. De que forma encarar isso do ponto de vista educacional e pedagógico quando se trata de uma família em que se percebe que existe realmente uma pressão já para esse futuro? A educação é uma parte um tanto complexa dela. Ela forma para o mercado de trabalho, né? E, às vezes, nós, professores, pedagogos, educadores, pesquisadores, que estão fora na academia, nas escolas, a gente está caminhando para isso, para formar para o mercado de trabalho. Oxalá se formar para o estudante das classes populares entrar ali na universidade pública e ter direito a uma formação
a nível superior e graduando as suas... Então, o que a gente percebe, as avaliações elas chegam, né, nas escolas para cobrar um perfil, para cobrar uma qualidade educacional, um produto educacional, que é a aprendizagem, e gera essa expectativa, né? Então, às vezes a gente esquece. Eu vou falar da Base Nacional Comum Curricular, 2017, 2018, aí ela vem sendo implementada, orientando os currículos. Então, na educação infantil, ali a gente tem duas palavras super importantes, o brincar e o cuidar, o educar e a interação social, né? Então, se avançou tanto na perspectiva da qualidade educacional, que se esqueceu, por exemplo, na infância, na educação primária, condicionar o estudante a poder brincar livre, a ser cuidado, a ter o afeto nos ambientes escolares. E as avaliações, o produto educacional chega aos nossos estudantes a partir do primeiro ano, segundo ano, para alfabetização, para um IDEB educacional, e se gera uma expectativa de aprendizagem e vai gerando também algumas exigências da criança, do adolescente. E é oportuno, por exemplo, o pai dizer, você quer ser o quê? Eu quero ser jogador de futebol. Não. Você vai ser um bombeiro, você vai ser um advogado, você vai ser um médico. E a gente fala das profissionalizações, né? Quais são aquelas que são melhores vistas ou melhores pagas na sociedade. E outra coisa que eu pensei muito agora a partir do nosso diálogo é que a criança, ela tem um poder de reflexão, de raciocínio limitado. Eu lembro das coisas que eu fazia com 20 anos que não cabe nesse programa contar. Então, o que esperar de uma criança? Ser um poder de reflexão que ela tem, mas é limitado. Então, a gente espera aí que a família seja esse condutor dessa vivência, né? Sabendo conduzir as questões da criança. Então, a gente tem esse cenário complexo, que daria uma tese se a gente fosse discutir aqui. Mas a escola, nesse sentido, ela tem que se posicionar. A proteção integral da criança, né, rejeitando qualquer adultização de qualquer espécie, de qualquer exploração dessa criança e dando apoio às famílias, ao perceber e intervir. Então, esse é o papel da educação. O papel dos pesquisadores, por exemplo, após essa exposição, porque a discussão sempre houve, né? O ECA estava lendo aqui quais são os direitos primários, e aí a criança ela deve ser resguardada. A exploração sexual está lá desde 90, desde quando eu nasci, já estava ali. Então, a partir dessa exposição, deste debate, a gente vai ter que se posicionar enquanto sociedade, cumprindo a lei para proteger a criança, porque a gente está falando de um futuro, que quem vem são as crianças que serão esse futuro, né? Então, a gente tem, nesse sentido, que gerar positividade para a sociedade que a gente está crescendo. Vai crescer a sociedade, os temas, eles vão se complexificar e a gente tem que ir acompanhando para o mundo não virar o caos. Falou do ponto de vista educacional e pedagógico, doutor Márcio Tadeu, do ponto de vista jurídico, é possível, é cabível discutir essa situação da previsão de futuro, querendo já dar um destino àquela criança que ainda está tão longe, às vezes, de definir o seu futuro profissional? Eu estava pensando, eu acho que isso também é uma promoção de uma adultização, né? Hoje, uma parcela muito considerável dos estudantes, eles têm que fazer uma opção de carreira, né, com 17, 18 anos, que talvez seja muito cedo, né? Mas o que me preocupa hoje não é esse caminho da trilha da educação, é algo que está acontecendo a partir dessa discussão das redes sociais. Tem sido muito frequente você observar até debates de influenciadores mirins, né? Ou então intervenções desses influenciadores mirins, desmerecendo a educação formal. Verdade. Né? Para que eu vou estudar? Para que eu vou ser médico? Para que eu vou ser engenheiro? Né? Se eu posso fazer aqui uma dancinha e monetizar em meia hora 16 mil reais e puxa lá o maço de dinheiro e joga em cima da mesa. Quer dizer, a educação, ela é para a formação do mercado de trabalho, mas é também para a própria sobrevivência. A espécie humana,
ela depende do cuidado e depende da educação para sobreviver, né? Um potrinho, quando nasce, ele sabe se colocar nas 4 patas e procurar a úbere materna e sobreviver. A criança recém-nascida não faz isso, ela precisa do cuidado, precisa ser ensinada a sobreviver. Então, a educação está ligada também à sobrevivência. Então, quando a gente usa de forma desabrida, de forma errada, né, esse universo que é inevitável, que é o universo da internet, das redes sociais, a gente está desconstruindo conquistas que são históricas, que são culturais e que são necessárias para a nossa própria sobrevivência e mais para a dignidade da criança como pessoa em desenvolvimento. Então, acho que esse é a grande questão. E eu concordo com a doutora Vivian quando ela fala, a gente não pode buscar um culpado ou um bode expiatório para essas questões. Quer dizer, a Constituição ela fala família, sociedade, poder público, mas a gente não pode... A gente tem que combinar o 227 com o 226 da Constituição, que também fala desse aspecto de família. E família hoje é vínculo de afeto. Não interessa se tem sangue, se não tem sangue, se é homoafetivo, se não é homoafetivo, é vínculo de afeto. E nesse vínculo de afeto, as pessoas têm que ser capacitadas a ter competência protetiva. Isso se aprende, mas também é algo que tem que ser promovido, com condições, tudo. Mas, apesar disso, doutor, eu acho que a gente também não pode deixar de buscar responsabilizar aquela história, follow the money, quem ganha com esse tipo de problema. E quem ganha hoje é quem explora esse trabalho, né? Sejam as próprias plataformas, sejam esses influenciadores, então eles têm que ser responsabilizados. Mas mais do que ser responsabilizados, a gente tem que estabelecer mecanismos para prevenir isso. Faixa etária para poder ter o perfil, mas também para acessar. Eles podem fazer, não fazem. A questão dos mecanismos para notificação, para obter uma resposta imediata, isso não está muito evidente, apesar do Supremo Tribunal Federal, examinando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Legal da Internet, ter dito dessa necessidade dos provedores terem esse papel proativo também. Principalmente em situações extremas como essa, da sexualização, porque a Constituição também, e aí diante do Estatuto em 90, parágrafo 4 do 227, ele fala da necessidade da rígida repressão a qualquer forma de violência sexual contra a criança e adolescente, inclusive essa. Né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento que é uma oportunidade, a professora foi muito feliz de dizer isso, sempre se discutiu, mas agora a gente tem uma oportunidade, uma mobilização. A senadora Elisiane Gama fez a promoção, conseguiu aprovar uma audiência pública para poder cobrar das Big Techs essas explicações. O Congresso está debatendo propostas legislativas, mas a gente também tem que colocar isso na pauta permanente. Isso não pode durar menos do que uma postagem de TikTok, isso tem que ser permanente, porque as fronteiras de tecnologia elas vão passando. Eu acho que a gente vive um momento importante e eu estou muito... otimista de que alguns resultados positivos serão alcançados. Doutora Vivian, do mesmo ponto de vista, né, que tratou o doutor Márcio, eu queria saber a sua opinião, né, dessa projeção de futuro que às vezes é tão precoce. Eu estava aqui pensando em como esse diálogo foi abrindo a mente de todos nós. Porque em dado momento ela falou, eu pensei aqui, depois do diálogo, do doutor Márcio também, eu estava aqui pensando, nós fomos abrindo o leque do quão extensa é a questão da adultização. A gente foi pensando aqui com relação à monetização, né? Esses pais, essas crianças, eles acham que a diversão... também, está trazendo uma monetização, mas é diversão. Eles não estão entendendo como um trabalho. E aí isso foi me levando a outros entendimentos, outros pensamentos de que precisou de um influenciador para dar projeção a algo que há muito tempo vem sendo falado, mas por que não tomou essa projeção? Aí você está falando uma questão futura. Os influenciadores, eles são, de certa forma, um futuro. Nós já estamos em um futuro que nós precisamos nos
adequar, inclusive juridicamente, que esse aqui é um ponto principal que nós estamos falando aqui. Como tratar essas crianças na monetização, como tratar essas crianças no trabalho artístico, como lidar com essas leis que estão vindo projetos de leis, mas já existem muitas leis que o que acontece é que não tem eficácia, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está em vigor e ela traz punições com relação à sexualização, pornografia infantil, proteção, ao descumprimento da proteção integral da criança e do adolescente, inclusive traz medidas protetivas para crianças, fala inclusive também que os pais podem ter suspenso o poder familiar ou até mesmo perder o poder familiar. Mas aí a gente vê tudo acontecendo e tem havido uma naturalização da sociedade. Porque nós temos visto isso acontecer há muitos anos e a internet não começou hoje. E precisou de um influenciador grande para trazer à tona o que todos nós já víamos. Então, para mim, ficou a questão realmente de que futuro nós estamos falando, porque eu acho que nós estamos vivendo esse futuro, né? E leis existem, estão vindo muitos projetos de lei para o conceito específico, para a nomenclatura específica sobre a adultização. Mas os segmentos da adultização, existem lei para todos eles. Existem essas leis. Existe lei para trabalho infantil, sexualização. Então, esse futuro a gente está vivendo agora. Ou seja, ele se torna subjetivo e, ao mesmo tempo, muito objetivo quando ele acontece. Exato. Ali, simples, né? Quero agradecer a presença de vocês, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa. E eu queria agora abrir espaço para que vocês possam fazer as considerações finais sobre algo que, porventura, a gente não explorou ainda dentro do programa. Eu acho que nessas considerações finais cabe até mesmo como um alerta, uma mensagem, um recado muito importante para a sociedade. Não somente pais e mães, avós, tios, né? Comunidade escolar, mas eu acho que a sociedade como um todo. E eu começo justamente com você, doutora Vivian. Fica à vontade. Obrigada. Eu quero deixar registrado que nós vivemos novos tempos, uma nova era, que é a era digital, e que as nossas crianças elas não estão preparadas para lidar com esta nova realidade. Nós adultos, nós não estamos preparados. Se nós estivéssemos preparados, nós não estaríamos precisando lidar com toda esta problemática de adultização, de pornografia, sexualização infantil nas redes sociais. Então, nós, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto sociedade, enquanto Estado, nós, o que pudermos preservar as nossas crianças, que preservemos, sem infringir a liberdade de expressão das famílias que desejam compartilhar com a sociedade, com os amigos, familiares, registros que sejam registros simples, que não alcancem a violação ao direito desses menores. Doutor Márcio, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade do debate, do aprendizado e só reforçar 2 pontos que acho que são importantes. O primeiro é que, de fato, acho que esse tema, ele tem, e foi aqui muito bem dito, né, durante o debate, tem que combater a naturalização do que é a violação, né? O direito da criança é do desenvolvimento integral, desde a primeira infância, com todas as janelas de oportunidade, desenvolvimento cognitivo, afetivo, porque o adulto ele se forma na primeira infância e no desenvolvimento seguinte. Então, entender que essa adultização ela vem em prejuízo sempre da criança, eu acho que é o ponto central. Então, a gente tem que construir essa ideia para que a gente possa localizar as formas de enfrentamento. E o segundo ponto, que eu acho que é imprescindível, é que toda vez que a gente tem a dúvida, né, o Dr. José Américo Abreu, que é o titular da primeira vara da infância, ele tem uma frase que eu sempre faço referência, ele diz assim: na dúvida você protege. Então, quem está nos assistindo e que tem algum tipo de
de questionamento sobre um conteúdo, sobre uma conduta, a possibilidade da ameaça de violação de direito autoriza já que você faça essa comunicação. Então, Disque 100, que é o Disque Denúncia, 365 dias por ano, 24 horas por dia, você tem possibilidade de fazer, inclusive anonimamente, para que a gente possa provocar o poder público, quando for necessário, para garantir essa proteção integral. Eu queria fazer esse chamamento à sociedade para isso. Ângela, fica à vontade. Sim, eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Qual é a sociedade que nós queremos para o futuro? Qual é as crianças que nós queremos ter? E qual adulto nós queremos ter, né? E outra, dizer para as famílias que mais importante que o celular, do que um pacote de jogos ou de internet ilimitada, é o nosso tempo. O tempo é tão valioso. As famílias, elas estão correndo atrás dos seus sustento e às vezes esquecem do afeto, da proteção, do acompanhamento educacional, psicológico, das interações sociais. E nós não temos tempo. E quando nós temos, a gente desperdiça passando o dedinho para cima. Então, é algo que é comum na sociedade hoje em dia, mas não pode ser naturalizado. Então, o que eu deixo, enquanto educadora, é que nós possamos fazer esse acompanhamento das nossas crianças, né? E ao invés de dar um celular, dá um livro. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Melhor reflexão, acho que não poderia existir. Afinal de contas, uma sociedade se faz de homens livres. Dessa forma, nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão do Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.